Olá, queridos! Uma excelente noite. Estamos agora caminhando para o 7º dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Lemos aí no último capítulo, 6º dia, de que a vida ela é uma atribuição temporária. Enquanto mais cedo nós percebermos isso, mais rápido a gente abre mão de coisas superficiais, materiais, terrena, e se ocupa com o que realmente é verdadeiro. Essa consciência ela precisa acontecer, cedo ou tarde, de preferência o mais cedo possível. E aí no dia 7, o título diz assim: A razão de tudo. Em Romanos 11, verso 36 está escrito: Todas as coisas vêm unicamente e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder, e tudo é para a sua glória. A ele seja a glória para todo sempre. Em Provérbios 16:4 está escrito: O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Tudo é para ele. Isso é o subtítulo. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que ele é. É a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Um ponto curioso a observar e praticar. Quando estiver em oração, e é difícil nós traçarmos elogios que engrandecem a Deus, porque tudo que nós falamos é pequeno. Tu és grandioso, óbvio. Tu és maravilhoso, isso é fato. Tu és misericordioso, amigo, isso todo mundo sabe. Então, às vezes, a gente quer engrandecer aquilo de uma forma de gratidão, a gente quer louvar a Deus, quer glorificar Ele de uma forma que realmente a gente sinta que está vindo do fundo, mas a gente não consegue encontrar palavra porque o nosso repertório é muito curto. Então, um conselho, e eu faço isso e dá muito resultado. Senhores, coloque, assim, Senhor Deus, coloque na minha boca palavras que engrandeça a tua santidade. Dá-me a graça de clamar a Ti com palavras que definitivamente evidencia o Teu poder, a Tua grandeza, o Teu esplendor. Daqui a pouco vai vir começar um enxame de palavras assim que você nem conhece. E aí você vai perceber que não são suas. É algo vindo de dentro de você. Nós fomos criados para adorar, para louvar, para engrandecer. Nós precisamos criar esse hábito. Nós precisamos desenvolver em nós essa qualidade, desenvolver em nós esse propósito. Então percebe que o que me ocorreu falar sobre isso, é isso o que o autor fala quando ele descreve Deus por um espaço de tempo. Ele diz, a glória de Deus é o que ele é a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Continuando, aonde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória, de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na incomensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e na estação do ano. A criação revela a glória do nosso Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus em Salmos 19.1. Considerando que nós somos a imagem e a semelhança dele, parte dele habita em nós, que é o Espírito Santo, logo nós temos percentuais, mínimos que sejam, de todas as qualidades. Nós somos organizados, nós somos sábios, nós somos criativos, nós apreciamos a diversidade, nós amamos a beleza.
Isso são coisas que está intrínseca em nós porque é o que nós somos. Nós não somos daqui, nós somos de lá. E a expectativa é que de que um dia nós possamos voltar. Então, quando a gente começa a ter essa compreensão do que nós somos e do que Deus é para nós, e do que Deus faz por nós, e do que Deus fez por nós, nós começamos a compreender que nós não somos meras pessoas comuns, não somos pessoas qualquer. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Em outra parte da palavra fala que nós somos superiores aos anjos. Em várias partes da palavra evidencia a importância do ser humano, a importância do homem, a importância da mulher. Porém, muitas das vezes o ambiente que nós crescemos, o ambiente que nós estamos inseridos, o ambiente onde a gente convive, acaba fazendo com que a gente nos limite. Acaba fazendo com que a gente olhe para nós mesmos e não vemos a capacidade de avançar, a capacidade de alcançar, a capacidade de fazer acontecer. Por quê? Porque as pessoas à nossa volta, elas dizem que nós não podemos. Quem de vocês, por exemplo, decidiu fazer algo? Olha, um exemplo, eu vou abrir um negócio. Dificilmente você vai ter uma pessoa que vai chegar para você e vai falar assim, olha, cara, você vai abrir, vai em cima. Vai pra cima, arrebenta, cara, tua qualidade é absurda, eu não tenho dúvida nenhuma do teu resultado. As pessoas falam, olha, eu conheço alguém que começou a fazer esse negócio aí e olha, vou falar pra você. Não deu certo. Né? Então assim, é só um aviso, toma cuidado com o que você vai fazer. Isso é alguém já te limitando, impedindo de você ser aquilo que realmente você tem que ser. Um exemplo bem simples, eu, por exemplo, eu acabei há pouco tempo me desconectando do regime CLT. Eu tinha uma renda muito boa mesmo, bota boa nisso. E diversas pessoas não conseguem compreender como você teve coragem de abrir mão de algo que é certo para algo, entre aspas, que é incerto. Amigo, olha bem para mim. Você acha que eu nasci para viver nessa terra com pequenas porções? Eu não nasci para isso. Eu nasci para algo muito maior. A minha produção de riqueza ela tem a ver com o meu propósito. Não é sobre mim. É sobre o que eu vou fazer com aquilo que Deus já me deu. Eu já recebi. Existe na minha vida, desde quando eu era menino, isso que eu escutei verbalmente, promessas de grandes bênçãos. Mas é impossível alcançá-las estando limitado, condicionado a produzir para uma outra pessoa ou a chegar sempre num teto e por mais que eu faça, dali não passa. Entende? Se não bastasse essas promessas que eu ouvi verbalmente desde menino, existe uma promessa eterna que ela foi feita muito antes de eu vir nessa terra, muito antes dos meus ossos se formarem no ventre da minha mãe, de que sim, eu nasci para ser próspero, você nasceu para ser próspero, nós nascemos para ser próspero. Porém, o ambiente que nós estamos inseridos acaba impedindo de nós identificarmos em nós essa qualidade. É como se, cara, todo mundo pode, menos eu. Eu não mereço, eu não sou capaz, eu não tenho condições. Eu lembro que quando eu tinha 2 anos de idade, lá em 1990, era por volta de umas 10h30 da manhã, eu fiz isso e pronto, eu não mereço por causa disso. Eu lembro que lá na minha adolescência eu tinha uma namorada e aí nós fomos no cinema e não sei o que lá, enfim, eu não mereço. Entende? Percebe que nós somos condicionados a regras que, uma vez que nós a infringimos, coloca em xeque a nossa capacidade de conquista. O pior não é nem a capacidade de conquista, porque não necessariamente está em nós a capacidade de conquistar, mas sim o merecimento. Nós não nos achamos merecedores. Se por um momento você se achar merecedor, acredite, amigo, você não precisa ser um expert, você não precisa ter doutorado, você não precisa ter grande estudo, você não precisa ter diploma, você não precisa ter nada, só precisa ter força de vontade, disposição e acabou. Tem um influenciador que mora aqui na região, o nome dele, depois se você tiver a oportunidade de busca, o nome dele é Paulo Machado. Ele se intitula O Rei do Hábito. E é muito disso. Quando você faz algo por um período consecutivo e faz daquilo ali um hábito, cara, não tem como. Não tem como você não alcançar resultado. Entende? Então você percebe que não necessariamente em função da sua capacidade.
mas sim de você acreditar que você pode, de que você é capaz, e de você, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Você vai lá e consegue. E aí você fica repetindo várias vezes aquele hábito ali, fica criando aquele hábito, e você se torna expert naquilo. Aí você cria um outro hábito, e se torna expert no outro, e no outro, e no outro, e assim vai. Entende? Uma coisa interessante, eu corro, todo dia eu corro. Eu faço um período de corrida, dura em média de 5 a 6 km, e agora eu tô fazendo de manhã, estou começando a fazer de manhã e também de tarde, então vai dar um total de 12 km por dia. E tem um colega, um amigo que mora aqui perto de mim, e ele tem um jovem forte, disposto, vitalidade, e nós saímos para correr. Só que eu tô correndo já há um bom tempo, então, ou seja, eu criei o hábito, eu não tinha o hábito de correr, então eu criei o hábito de correr. E aí nós fomos na corrida, e aí ele não aguentou, e eu aguentei. Por quê? Porque eu sou melhor que ele? Não necessariamente. É porque eu criei o hábito de fazer aquilo ali, entende? Então eu consigo medir qual que é o máximo que eu posso, de modo que eu comece, de modo que eu tenha começo, meio e fim. Às vezes você dá uma rampada na largada e no meio da corrida você cansa e você não tem força para continuar. Então se você conseguir administrar o seu tempo, se você conseguir administrar o seu fôlego, administrar a tua respiração, administrar a tua passada, você tem começo, meio e fim e termina. E aí com o tempo você vai aumentando esses percentuais, e se lá você fazia uma corrida em 50 minutos, agora você faz em 40, você faz em 35, você faz em 30, daqui a pouco você está correndo 5 km em 20 minutos, em 15 minutos, e você nem se deu conta, porque é a questão do hábito. Observa, faz sentido? Para mim tá tranquilo. Há anos e anos atrás, eu tinha alguns vícios. Então, por exemplo, eu fumava e eu bebia. E eu recomendo que ninguém faça isso. Não faz sentido, né? Se agride a tua saúde de uma forma absurda, não faz bem pro teu espiritual, não faz bem pro teu material, não faz bem pra nada. Não faz bem, são só fugas que você cria na tua vida na expectativa de fugir da sua realidade. Retomando. Assim que eu aprendi a dirigir, pra mim era a coisa mais difícil. Como é que eu ia dirigir fumando? Ou era uma coisa, ou era outra. Mas com uma questão de treino, eu conseguia. Daqui a pouco eu tava dirigindo, eu tava fumando ao mesmo tempo, eu tava tomando alguma coisa ao mesmo tempo, e tudo ao mesmo tempo. Eu tava freando, eu tava acelerando, eu tava trocando de marcha, eu tava conversando, eu tava fazendo aquilo, e eu nem se dava conta. O meu cérebro começava a produzir isso de uma forma natural, e eu nem se me apercebia do que eu estava fazendo. Então isso aqui, essa questão do hábito. Então quando você cria o hábito, teu subconsciente absorve aquela mensagem, vê aquilo ali como um processo de rotina e ele executa, ele só faz isso, ele executa, ele não cansa. O subconsciente ele não cansa, ele trabalha 24 horas por dia. Perdão. Ele trabalha 24 horas por dia, ele não cansa nunca. Entende? Agora, se você começar a doutrinar o teu subconsciente com hábitos saudáveis, e não fazer isso que eu acabei de citar para vocês, e eu não me orgulho de nada disso, com certeza não. Dou graças a Deus pela misericórdia que me alcançou e de certa forma tem me libertado, tem me limpado. Mas se você começar a doutrinar o teu subconsciente, a criar hábitos, ele não vai cansar, amigo. Ele não vai cansar, ele não foi feito para cansar, ele foi feito para fazer o que você manda você fazer. Então tenha hábitos de criar hábitos positivos que façam com que você avance. Eu ia falar uma outra coisa, mas talvez mais pra frente, alguma parte do texto, se eu me lembrar novamente, eu continuo. Esse é um capítulo um pouquinho mais extenso, é importante que a gente corra para não se estender muito. Retomando, Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a incansavelmente no Jardim do Éden. Depois a Moisés, no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus, e agora por intermédio da igreja. Gênesis 3:8, Êxodo 3:18, ele cita várias partes da Bíblia que diz respeito a esse trecho. Então vou repetir mais uma vez. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés no tabernáculo, no templo e por meio de Jesus, e agora por intermédio da igreja. Foi descrito como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. Isso em Êxodo 24:17, 40:14, 40:34, em Salmos 29:3, em Isaías 6:3,
capítulo 60, verso 1, e também em Lucas 2,9 você vai encontrar essa referência que diz que a glória do nosso Deus, ela é descrita como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. Engraçado que os escritores eu acredito, isso não é um conhecimento que eu ainda tenho, mas eu acredito que seja assim. Eles viveram em épocas diferentes, mas você percebe que eles traduzem a glória de Deus da mesma forma que o outro traduz. Então você vê o mesmo trecho, você lê em Êxodo, daqui a pouco você está lendo em Isaías, você está lendo em Salmo, você está lendo em Marcos, você está lendo você está lendo em qualquer lugar. Isso é revelação, isso é inspiração, a fonte é uma só, amigo. Por isso que eu gosto de dizer, e hoje eu consigo falar isso com mais tranquilidade, independente da porta onde você atravessa para louvar, seja numa igreja A, numa igreja B, numa igreja Y ou em qualquer outro lugar, entenda, a fonte é uma só. Aquele que derrama sobre aquele ali o conhecimento e externa para o povo a palavra é um só, entende? Ou, não, tá bom, não é um só, mas aí é fácil você se valer daquela parte da palavra onde diz que os discípulos chegam pro mestre e falam: mestre, tem alguns ali expulsando o teu nome, e como é que faz isso aí? Como é que funciona? Aí fala: olha, amigo, cá entre nós, o que ele está fazendo é contra nós? Não é, ele está curando em teu nome, então deixa que eu faça. Então a própria palavra nos dá autoridade para abençoar toda a comunidade religiosa, toda a comunidade cristã, toda a comunidade que de certa forma tem um propósito de louvar a Deus. Claro que é bom observar que na sua grande maioria não se trata necessariamente de louvar, e sim de doutrinar, e sim de ter um controle social impedindo você de ser quem realmente você tem que ser. E aí já não faz mais sentido. Porém, se você buscar do Espírito Santo uma revelação, se você buscar do Espírito Santo uma orientação, ele vai dizer exatamente o que você tem que fazer. Então faça isso, não faça o que eu estou pedindo, ou o que eu estou mandando, ou o que eu estou falando, ou o que eu estou sugerindo, e sim, faça aquilo que está no teu coração. E aí, uma vez que você o faça, e a decisão for sua, isso que importa. Faça por você, nesse sentido, por você e não pelos outros. Retomando, no céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz em outro ponto: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Imagina, que coisa linda! Na cidade celestial não existe sol, não existe lua, existe simplesmente o brilho do nosso Criador. Ilumina tudo. Ilumina tudo. Hoje nós precisamos do sol. Faz tempo que eu não vejo um eclipse. Eu lembro quando o menino tinha notícia de um eclipse, eu ficava curioso olhando o sol, daqui a pouco você via o brilho do sol escurecendo, daqui a pouco tudo virava trevas. Isso não acontece na morada celestial. Ele é a luz. Dispensa o sol, dispensa a lua, dispensa tudo. É um brilho eterno. Isso está em Apocalipse 21, verso 23. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Isso em Coríntios 4, verso 6. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. João 1,14. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus. E ela faz parte da sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória. Assim, como seria impossível aumentar o brilho do sol, retomando uma compreensão melhor. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus. E ele faz parte de sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Mas somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para sua glória. Isso em Crônicas 1, 16, 24, Salmos 29, 1, Salmos 66, 2, Salmos 96, verso 7 e 2 Coríntios 3, 18. Por quê? Por que nós devemos refletir a sua glória? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que pudermos dar.
Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz, tu és digno, ó Senhor, tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Apocalipse 4, verso 11. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo. Anjos caídos, que são os demônios, e nós, pessoas. Caramba, cara. Em todo o universo, somente duas criações de Deus falham em glorificá-lo. Anjos caídos, que são os demônios, isso é bem óbvio, e nós, as pessoas. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim, porque se tem um ser que é dependente do Criador, somos nós. Se nós formos relembrar lá no comecinho da leitura, no capítulo 2, falava, um cientista falou, e outros chegaram à mesma conclusão, a conclusão de que, cá entre nós, definitivamente, a Terra ela foi criada para habitar a humanidade, para que humanos a habite. Ela foi configurada justamente para que comporte a vida humana. Percebe? Então nós somos dependentes de Deus em tudo. O sol um pouquinho mais perto faria com que nós morrêssemos queimados. Um pouquinho mais distante faria com que nós morrêssemos congelados. Entende? Nós respiramos, sem o ar, a vida se foi. Nós temos água, sem a água, acabou-se a vida. Nós temos a terra que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Isso serve no sentido espiritual e também no sentido material. Então você percebe que nós temos todo o subsídio para prosperar. Nós somos definitivamente a obra da sua criação. E nós, por um espaço de tempo, inconscientemente, com certeza é inconscientemente, eu espero que seja inconscientemente, nós nos igualamos aos demônios, aos anjos caídos, a ponto de fazer o mesmo que eles fazem, ou que eles não fazem, que é glorificar o nosso Deus. Então fica uma reflexão sobre isso, além do tema para refletir que está lá no final. Onde estávamos? Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos para a nossa própria glória. De maneira diferente, todos nós vivemos para a nossa própria glória. A Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Por isso que a busca ela tem que ser constante. É compreensível a nossa falta de capacidade de adorar, de agradar, com tantas coisas que acontecem na nossa vida, tantas adversidades de um canto, de outro, que nós não podemos... Definitivamente, que nós não podemos perder de vista é o nosso propósito de adoração. Então quer dizer então que se por um momento eu deixo de adorar eu estou condenado? Não, claro que não, não está. Desde que você não esqueça do porquê que você veio. E considere que na condição de falho você merece, ou merece não, na condição de falho você deve buscar por misericórdia e se implorar de um puro e sincero coração. Assim como Davi fez em todas as suas orações, logo você encontra, entende? Percebe, a vida de Davi não foi uma vida exemplar, muito pelo contrário, muitas coisas que Davi fez nos dias de hoje, com certeza são pecados estarrecedores, pecados extremamente tristes, digamos assim, mas mesmo assim ele foi o homem considerado segundo o coração de Deus. Então percebe que as orações e o arrependimento fez com que ele recebesse esse título, fez com que ele se tornasse o que ele se tornou. Então nós temos que viver uma constante transformação, um constante aperfeiçoamento e não parar no meio do caminho. É fácil? É fácil não. É natural que diante de uma fraqueza, diante de algo que nós consideramos que desagrada a Deus, entre nós o desânimo e não dá. Eu tento, mas cara, não consigo. Por mais que eu tento, eu não consigo. Quer saber? Eu vou desistir. Só não desista, amigo. Faça igual aquele exemplo que nós tivemos no início de um dos capítulos, que era o fluxo da mulher, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Percebe-se que o fluxo nela não aconteceu da noite para o dia, aconteceu e vinha acontecendo por bastante tempo. Ou com qual frequência aquilo ali acontecia, não sei.
mas aquele ali existia nela. E se você tem fluxo de sangue, logo você não tem vitalidade, você não tem a sua força necessária. E aí ela só precisava disso, só preciso tocar. Só tocar na hora dele, entende? E aí quando assim ela fez, ela recebeu o milagre. E o milagre dela era se arrastar durante toda uma vida até que chegar o momento de tocar na orla dele, entende? E ela se arrastou durante todo esse tempo, mas não perdeu a esperança. Ela sabia que um dia ela podia alcançar. É disso que nós estamos falando, é essa a adoração. Nós não esquecemos o nosso propósito, compreendemos a nossa natureza falha, a nossa natureza pecaminosa, porém não esquecemos que existe dentro de nós uma outra natureza que ela não é terrena, ela é espiritual. E uma vez que você trabalha a natureza espiritual, logo a natureza terrena, ela fica em segundo plano e você consegue evidenciar a tua força interior e acaba se tornando mais fácil você se abster dos seus pecados, da sua fraqueza. É aí que você encontra a verdadeira felicidade que nós lemos lá no 5º capítulo. A verdadeira felicidade, ela não está nas coisas materiais, ela não está nos bens adquiridos, ela não está para onde você viaja, aonde você mora, que carro você dirige, não está nisso. Isso é prazeroso, sem sombra de dúvida alguma. Nós devemos buscar isso, proporcionar para nossa família a melhor qualidade possível, fazer o nosso papel de provedor, de modo que a nossa esposa tenha a condição de fazer a parte dela de mãe, a parte dela de esposa, a parte dela que é a conexão dentro de casa, direto com o Espírito Santo. Isso é importante. Entende? Cada um ali no seu quadrado, fazendo aquilo ali que diz respeito a você fazer. Então assim, nós devemos buscar, mas essa questão material, no que diz respeito a riquezas, essa não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade você só encontra quando você encontra o que está dentro de você. Aquela sementezinha que foi plantada, que está ali entre a divisão da tua alma, do teu espírito, e uma vez que você regue ela com a verdadeira água, a água que transforma, a água que edifica, a água que revitaliza, amigo, ela começa a florescer e floresce, floresce, floresce. E acredite, vai ser uma floresta maravilhosa, vai ser uma plantação maravilhosa, vai ser uma árvore de muitos bons frutos. Vai ser uma árvore de muitos bons frutos. Mas considere um ponto. Você está viajando. Eu lembro quando eu era pequeno, eu viajei para o Paraná algumas vezes de carro com meus pais. E meu pai gostava de parar no meio da estrada. E ele gostava de ver aquele pé de manga, aquela coisa maravilhosa. E aí, como é que você pega a manga que tá lá em cima? Amigo, se você não tem uma vara por perto, você só consegue pegar ela na pedrada. Então você pega a pedra e taca na manga. E às vezes não acerta, bate no galho, bate na árvore, dificilmente bate diretamente na fruta. Isso, queridos, é o que acontece com a árvore que dá fruto. Entende? Então, fica tranquilo. Quando você começar a dar fruto, você vai começar a receber pedrada. Isso quer dizer que você está no caminho certo. Não pare pelo caminho. Imagina se a árvore que, numa época em que ela deveria florescer, numa época que ela deveria dar fruto, ela falou, não, eu não vou dar fruto porque de que adianta? Eu dou fruto e vem alguém e me taca pedra, me taca pedra, me taca pedra? Não faz sentido, eu não vou dar mais fruto. Não, ela não pensa assim. Ano após ano, na sua época, no seu momento certo, ela começa a dar fruto, e dar fruto, e dar fruto. E ela alimenta uma nação, ela alimenta um povoado, ela alimenta uma geração. E ela toma pedrada, mas ela continua dando fruto. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Talvez essas pedradas façam com que ela se torne mais forte. Porque a vida, ela não vem da pedrada, a vida ela vem da terra, a vida raiz, vem daquela que o criou. Então considere isso. Não tenha medo de tomar pedrada. Quando você receber a primeira pedrada, abra os sorrisos de ponta a ponta e louva ao Criador, porque você está no caminho certo. E é só isso que importa. Essa é a verdadeira felicidade. Carregar os vitupérios de Cristo. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz, todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei a vida a fim de que mostrem a minha grandeza. Isaías 43, verso 7. Logo, deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Como posso glorificar Deus?
Jesus disse ao Pai: Eu te glorificarei na terra, fazendo tudo o que mandaste fazer. Fazendo tudo o que me mandaste fazer. João 17, 4. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito neste mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear ou fazer um ninho e ao realizar outras atividades próprias dos pássaros, conforme Deus tinha planejado. Mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Irineu disse: A glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o resto desse livro estudando-os detalhadamente, mas apresentamos aqui a visão geral. Nós vamos ao longo do livro estudar detalhadamente esses 5 pontos, porém, aqui vai ter uma visão geral do que diz respeito a eles. Então o primeiro é, damos glória a Deus ao adorado. Adorar é o nosso primeiro dever para com o Senhor. E adoramos ao apreciá-lo, disse o mesmo escritor das Crônicas de Nárnia. Interessante isso, observa, eu vou me certificar, mas eu tenho 99,9% de certeza que sim, de que ele era ateu. E aí você vê, isso já é a terceira vez, é a terceira vez que nós citamos ele no livro, e ele falando da glória do Criador, como alguém que não acreditava está sendo usado como livro, no best-seller, um livro publicado em milhares e milhares de países, lido por diversas pessoas. Amigo, quando você conhece aquele que o criou, nenhuma outra verdade é capaz de sucumbir a essa que você acabou de descobrir, porque essa sim é a verdadeira, redundante verdade. Quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, isso é Ele dizendo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças e prazer e satisfação, não obrigação. Não devemos servi-lo por medo do inferno, por medo do diabo, por medo de ficar pobre, por medo disso, por medo daquilo. Eu vou servir a Deus por causa disso. Não, amigo, você tem que servir a Deus porque você o adora. Você tem que servir a Deus porque você o ama. Você tem que servir a Deus porque quando você faz assim, o seu coração se alegra, o teu sorriso abre, a tua pele fica mais brilhosa, o teu cabelo deixa de cair, você fica menos nervoso, você fica mais disposto, você fica mais enérgico, você ama a Deus, você louva a Ele porque decididamente você o ama e não porque você tem medo de todas essas coisas. Entende? Não sirva a Deus por medo, sirva a Deus por amor, porque você o ama. Entende? John Piper observa que, entre aspas, é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz, usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Romanos 6, verso 13. Segundo, damos glória a Deus ao amar outros fiéis. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Isso diz respeito ao batismo. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu, abre aspas, nosso amor um pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. João 3, verso 14. Paulo disse em Romanos 15, 7, aspas, aceite uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim Deus será glorificado. Fecha aspas. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor. E isso confere honra a Ele. Jesus disse, abre aspas, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Fecha aspas. Isso está em João 13, verso 34, 35. Terceiro, damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Retomando o verso anterior. Como eu ame-os, isso Jesus fala, ame-os uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem um ao outro. Percebe que o testemunho de que você segue Cristo é o amor. O amor a qualquer pessoa, seja pobre, seja rico,
seja homem, seja mulher, seja negro, seja branco, amarelo, pardo, seja de um país, seja de outro país, seja muçulmano, seja muçulmano, seja... Blá, blá, blá. Você consegue se tornar um discípulo quando você ama o próximo. Da mesma forma que Jesus te amou. Olha para a sua vida, considere os seus feitos, certos e errados. E considere-se, mesmo assim, amado. Se, com tudo que você fez de errado, ou com tudo que você deixou de fazer, mesmo assim você é amado, por que cargas d'água você não ama o teu próximo? Se você alcançou misericórdia a ponto de ser amado pelo Criador, mesmo talvez não merecendo esse amor, a graça ela é imerecida. Então por que você não ama? Entende? E quando você o amar, quando você amar o próximo, aí sim você está se tornando um discípulo do nosso Senhor Jesus. Retomando o terceiro, damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Esse é o subtítulo. Depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir, desenvolver em nós o caráter de Cristo, basicamente. A Bíblia diz, à medida que o Espírito, abre aspas, à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele, refletimos a sua glória ainda mais. Fecha aspas, 2 Coríntios, verso 3, 18. Repetindo o verso. À medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu nova vida e nova natureza. Agora, no restante de sua vida terrena, Ele quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz, abre aspas, que vocês estejam sempre cheios do fruto de sua salvação, todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Fecha aspas, isso está em Filipenses 1, 11 e também em João 15, 8. Repetindo o verso, que vocês estejam sempre cheios do fruto da sua salvação, todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória de Deus. Você percebe que isso é uma profecia? Percebe? Isso é uma profecia. Não é uma sugestão, não é uma pergunta, não é nada disso. Ela é uma profecia. Ele diz com clareza que vocês estejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Então é o que você é. Isso é o que você é. Porém, você tem dificuldade para acreditar. O quarto é, damos glória a Deus, servindo aos outros com os nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivos. Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósito egoísta, e sim para benefício de outras pessoas, assim como outros receberam habilidades para beneficiar você. É uma troca constante, não para nunca. A Bíblia diz, Deus concedeu os dons a cada um de vocês, de sua grande variedade, abre aspas, Deus concedeu dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar uns aos outros? Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim, Deus será glorificado. 1 Pedro 4, do verso 10 ao 11, e também Coríntios 8, do verso 19. Repetindo o verso. Deus concedeu dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. De sua grande variedade de dons espirituais, Deus concedeu dons a cada um de vocês. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Porque quanto mais você faz, mais você recebe. Então, por exemplo, eu estou com uma xícara de chá que já está esfriando. Acabei de esvaziá-la. Pronto, agora ela precisa ser cheia. Estando cheia, como pode enchê-la novamente? Então a única forma de você ser cheio do Espírito Santo é você se esvaindo nele. Quando você transborda na vida da pessoa, é necessário que você encha novamente.
Só que você não vai se encher mais do mesmo, você vai se encher de um novo conhecimento, de uma nova glória, de uma nova virtude, de modo que a outra pessoa que vai receber a sua porção do Espírito Santo, ele também vai fazer a mesma coisa, é tudo sobre um sobre o outro. É isso aqui, ó. É uma troca constante, é uma troca constante. Então ele continua, vocês são chamados para ajudar uns aos outros? Então ajude com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim Deus será glorificado. Fecha aspas. O quarto, damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Amigo, se você está com dificuldade de seguir uma vida com propósito, comece simplesmente com o propósito de ler esse livro. Se você não consegue com o propósito de ler esse livro até o final, então ao menos faça uma desses 5 pontos que é o mais importante. Damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Entende? Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Deus que depois que conhecemos a verdade, ele espera que a compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio de poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-os a descobrir o propósito da vida delas e pregando-as para o destino eterno. A Bíblia diz que, à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Imagina você contribuindo para isso? Quanto mais almas você traz, mais glória Deus recebe e mais a glória dele aumenta. Entende? Você, por exemplo, faça uma reflexão agora, em qual momento da sua vida você recebeu uma palavra, seja na igreja, seja na rua, seja em qualquer lugar, que aquilo ali entrou como um bálsamo consolador dentro de você. Você se sentiu aliviado, você se sentiu abraçado, você se sentiu acolhido, você se sentiu respondido e aquilo ali foi tudo que você precisava. Era tudo que você precisava. E às vezes a pessoa que deu a mensagem para você foi uma pessoa totalmente aleatória, uma pessoa totalmente improvável, uma pessoa que cá entre nós, meu Deus, se fosse olhar, mas enfim... A mensagem ela tocou no teu coração e fez com que você mudasse, você tivesse mais paciência, tivesse mais calma e soubesse aguardar aquilo que já estava preparado, aquela benção que você buscava, enfim. A mensagem foi boa para você, porque alguém decidiu falar, entende? E agora imagina essa sensação que você sentiu, você proporcionando a mesma sensação a outras pessoas. Não seja o egoísta a ponto de guardar toda a glória de Deus para você, manter ela em segredo. Entende como não? Olha, eu tive uma visão aqui, mas eu não vou contar para ninguém, isso aqui é só para mim. Amigo, não faça isso. Eu tive a compreensão de um texto da palavra que, olha, meu Deus, isso aqui foi um divisor de águas na minha vida. Conta para mim. Não, aqui não, isso aqui é meu, vou morrer com isso aqui. Faz sentido para você, amigo? Imagina se esse escritor fosse morrer com todo esse conhecimento. Tá ajudando eu, me ajudou, tá ajudando ainda, vai ajudar você, está ajudando você e vai ajudar outras pessoas. Imagina tanta literatura maravilhosa que temos aí na Terra, se essas pessoas tivessem guardado para elas esse segredo. Entenda, de uma vez por todas, a fonte é a mesma. Toda a inspiração, ela é divina, entende? Tem inspiração, tem criação que vem de Deus, só que é usada para outros fins, para adorar o mal. Isso não me diz respeito. Mas decididamente, toda a criação inicia em Deus e ponto. Se Ele é o Criador de tudo, então toda a criação é dele. E acabou, e ponto final. Imagina lá João na ilha de Patmos, teve a revelação lá do livro de Apocalipse, ele falou, meu Deus, cara, que revelação bombástica. João vai escrever? Nunca, isso aqui é igual, eu vou morrer com isso aqui. Pode fazer o que quiser comigo, mas eu morro com isso. Imagina, amigo, se João tivesse feito isso. Imagina se Davi não tivesse escrito as orações dele. Ou se Salomão não tivesse escrito seus provérbios de sabedoria, ou se Jeremias não tivesse declarado o arrependimento para o povo. Imagina, amigo, imagina. Se todas essas pessoas tivessem guardado para eles a revelação, a compreensão da palavra, onde você estaria agora? Então por que você insiste em ficar guardando para você esse segredo? Talvez o pior que guardar o segredo é você ter vergonha de falar desse segredo. Essa necessidade que o que vão dizer sobre mim, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, amigo, o que importa? O que importa? Fala pra mim o que importa.
A opinião das pessoas, ela é tão importante assim para você? E lá no último dia, quando foram feitas aquelas duas perguntas, a primeira diz: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Olha, eu guardei o tesouro. Mas você não produziu? Não, mas eu guardei, tá aqui. Não, mas ele não era para guardar. Ele era para multiplicar. Ah, não, mas eu fiquei com medo. Medo do quê? Ah, medo das pessoas me ridicularizarem. Medo de as pessoas me rejeitarem. Então quer dizer então que eu derramei sobre você uma benção, um conhecimento, algo maravilhoso para que você pudesse compartilhar com o próximo e você preferiu guardar porque você tinha medo. Faz o seguinte para mim, vai ali fora, bate na porta e pede para entrar. Posso entrar? Não. Mas por quê? Porque eu não te conheço. Por que eu não te conheço? Porque quem eu realmente conheço tinha um propósito a cumprir. E se esse propósito não foi cumprido em você, então eu não te conheço. Porque você não foi a pessoa que, entre aspas, eu criei. Eu não criei você para isso. Eu não criei você para guardar, eu não criei você para ter medo. Eu não criei você para ter vergonha. Eu não te criei você para ter essa crise de autoimagem, essa crise, essa necessidade de aceitação, de afirmação, de validade. Eu não criei você para isso. Então eu não conheço esse. Eu conheço um outro que na vida todinha eu tentei mostrar para você quem ele era, através de uma vida com propósito, através de um livro, de um status no WhatsApp, através de eu tentei de todas as formas mostrar quem era o outro, o que eu conheço. Mas você não quis ser conhecido por mim. E agora bate na porta e quer entrar? Não. Eu não te conheço. De uma forma bem simples. E é triste. Quinto, qual será o objetivo de sua vida? Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades. Agenda, relacionamentos e etc. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil, não o mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldade com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: minha alma está perturbada. Mas será que devo dizer: Pai, livra-me dessa hora? Pois foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica teu nome. Imagina, gente, o próprio Jesus Cristo dizendo assim: a minha alma está perturbada. O próprio Jesus Cristo, o Deus feito homem, embora com a natureza terrena, mas a natureza era divina. E ele disse: a minha alma está perturbada. Imagina que tamanho sofrimento. E ele disse: percebe que na natureza humana os pensamentos ocorrem em nós e também ocorreu nele. Devo dizer: Pai, me livra desta hora? É isso que eu devo dizer? Não, claro que não, não foi para isso que eu vim. Muito pelo contrário. Pai, glorifica teu nome. Oh! É lindo demais. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele o seu propósito, glorificando a Deus, ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? Eu ia perguntar o que você está fazendo, mas não precisa. Embora já tenha perguntado. A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto e prazer próprios, ou viver o restante da vida para a glória de Deus. Esse poderia ser o pensamento e reflexão, talvez até seja. Enfim, tá chegando. A gente lê lá. Sabendo que ele prometeu recompensa, repetindo para não ficar meu. A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, confortos e prazer próprios, ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz: qualquer um que se apega
a própria vida apenas como ela é, apenas como ela é a estar destruída. Vou repetir que fica um pouquinho sem sentido a forma como eu li. A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde a sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Se você abrir mão dessa vida considerando perdê-la por amor de Cristo, você acaba de encontrá-la em Cristo. Isso está em João 12:25. Esse é o momento de definir essa questão. Para que você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. A Bíblia diz: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoalmente e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam. Retomando, abre aspas, tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam. Isso está em Pedro 1, verso 3. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Nesse exato momento, Deus o está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo que precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete que os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que pai, vendo filho tendo fome, ao invés de dar pão, dá pedra? Quando você abre mão e você declara que você toma posse de filho, você recebe a paternidade. E aí, amigo, tudo o que se faz necessário nessa vida para o seu sustento, para a tua existência, ou melhor, para o teu propósito, vai lhe ser proporcionado. Então não temas, não tenha medo, só entrega. Querido, se está difícil, estando sozinho, qual que é a possibilidade de ficar mais difícil se você entregar o teu caminho a Jesus? É mais ou menos assim, eu acho que talvez seja até uma forma meio chula, desculpa o termo, não encontro outra palavra de dizer isso. Mas já que você não tem outra alternativa, já que essa é a única alternativa, e tem tanta gente falando disso, então por que você não toma essa decisão? Por que você não faz isso? Por que você não entrega teu coração para Deus? Por que você não procura aí a primeira pessoa que esteja disposta a te batizar? Passa pelas águas, sepulta o teu velho homem, renasce ou nasce uma nova pessoa e vai viver a tua vida com tua esposa, com teu esposo, com teus filhos. Porém agora, debaixo de um propósito, debaixo da proteção do Criador, tendo definitivamente um pai que cuida de você. Se o teu pai não cuidou, tua mãe não cuidou, acredite, esse vai cuidar. Esse cuida, amigo. Então não perca mais tempo não. Não tenha, sabe, eu lembro 53 minutos de vídeo. Eu lembro quando eu era pequeno. Deixa pra lá, vamos continuar. Nesse exato momento, Deus está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa é receber e acreditar.
A Bíblia promete que aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quanto a você? Vai acertar a oferta de Deus? Vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir o propósito de sua vida. A Bíblia diz, abre aspas, é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. Fecha aspas, João 3:36. Onde quer que você esteja lendo este livro ou ouvindo esse livro, convido-o a inclinar a cabeça e em voz baixa fazer a oração que mudará o seu destino. Jesus, eu creio em você e eu recebo. Jesus, eu creio em você e eu recebo. Continue. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo que você fale sobre sua decisão a alguém, pois precisará de apoio. Então vamos, mais uma vez, já chegou ao final do 7º capítulo, mas com um pouco mais de reverência, nos ocuparmos com essa oração. Não é sobre o que os outros pensam, não é sobre o que os outros acham, não é sobre o que vão falar ou o que vão pensar. É sobre Ele e você. É sobre o que Ele já tem preparado para você. Estás a viver uma vida de grande dificuldade, de grande tribulação, de grande angústia. A única coisa que você precisa fazer nesse exato momento é entregar o teu coração, é fazer essa oração com sinceridade. E acredite, você só precisa ter sinceridade em querer. Passado essa oração, pode acontecer muitas reviravoltas, aonde talvez você caia em fraqueza, caia em fragilidade. Mas essa oração ela já foi declarada, ela já foi recebida, ela já foi assinada, você já foi tido como filho, você já recebeu a paternidade, aí a partir de agora tudo vai ser cuidado por Ele. É sobre isso. Não se ocupe com o que os outros vão pensar, falar, que falem. Se você fizer tudo de certo, as pessoas vão continuar falando. Se você continuar fazendo tudo de errado, as pessoas vão continuar falando. As pessoas não querem ver a tua prosperidade espiritual, não querem ver a tua prosperidade material. Porque a partir do momento que você começa a prosperar espiritualmente, você coloca em xeque a capacidade daquela pessoa que nasceu no mesmo lugar que você, que nasceu na mesma região que você, que teve a mesma instrução que você coloca em xeque a capacidade dele, porque se você conseguiu, eu também deveria, porque eu vim do mesmo lar, eu vim do mesmo bairro, da mesma igreja, da mesma direção, então por que você está conseguindo e eu não? Então eu não aceito que você prospere, eu preciso que você volte e fique aqui no mesmo nível que eu estou, eu não aceito. É assim que acontece. Isso financeiramente. Espiritualmente, nem se fale. Eu não aceito que manifeste em você dons grandiosos. Porque você conseguiu esses dons aonde você os comprou, aonde você os conquistou, com quem você orou, aonde você procurou, o que você fez. Você está aí colocando em xeque a minha capacidade de não ter alcançado, considerando que eu tive a mesma instrução espiritual, que estive na mesma igreja, a orientação do mesmo pastor, a interação do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo amigo, da mesma amiga, li a mesma palavra, mas eu não consegui compreender da forma como você compreendeu, e hoje eu te vejo tão longe, tão distante. Isso me incomoda muito. Volta pra cá, esteja no mesmo nível que eu não aceito que você prospere.
Eu não aceito que você prospere. Eu preciso que você fique aqui, nessa coisa rasa, nessa coisa superficial, porque eu não posso me sentir sozinho. É isso que acontece, meu querido, minha querida. Então não pare. Não pare. Lá na frente, o teu resultado vai fazer com que pessoas o admirem, queira atingir o mesmo resultado que você atingiu e esteja disposto a falar sobre esse livro, sobre a palavra. Esteja disposto, porque quando você falar de amor, aí sim você vai estar decididamente como um verdadeiro discípulo. Então não se trata de ver aquele que está caindo e terminar de derrubar. Muito pelo contrário, estenda a mão e suba. Vamos comigo. Eu só não posso ficar parado esperando você chegar, mas eu vou caminhando na frente. Se você me encontrar, ok. Mas parado eu não posso ficar. Jesus, eu creio em Ti e eu recebo como meu Pai, como meu Criador, como meu provedor. Eu lanço sobre Ti todas as minhas aflições, todas as minhas dificuldades e todos os meus medos. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e eu sei que a partir de agora tudo é para Ti, tudo é por Ti. Não cai uma folha de uma árvore sem a Tua permissão, e com certeza não será diferente na minha vida, porque nesse exato momento eu entrego nas Tuas mãos para que eu sirva naquilo que Tu quer que eu sirva. Me dê direção, me dê conhecimento, me dê sabedoria, me dê eloquência, me dê virtude, me dê paciência. Que na minha boca nunca falte palavra que edifique, que restaure, que transforme. Palavra que faça com que a alma se arrependa do pecado, passe pelas águas do santo batismo e encontre somente Ti, a verdadeira e a única salvação. Eu me coloco diante de Ti como instrumento de adoração, um instrumento de louvor. Eu tomo posse agora da minha trombeta, eu tomo posse agora da minha espada, eu me visto da couraça da justiça, eu me visto também do capacete e eu entro nessa guerra. E o que me conforta é saber que essa guerra ela já foi vencida e eu estou do lado vencedor. Só me direcione, Pai, só me direcione, que sobre mim esteja a luz do Espírito Santo. Que minha boca seja para abençoar e não para amaldiçoar. A Te rendo graças, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém? Pronto, queridos. Terminamos aí o sétimo dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. E o tema da reflexão, como sempre nós tivemos, é: tudo isto é para Ele. O versículo para memorizar é: todas as coisas vêm unicamente e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder. E tudo é glória, e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para tudo sempre. Amém. Romanos 11:36. A pergunta para meditar é: em que parte da minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Pense, em qual momento do seu dia você considera mais propício você estar mais consciente da glória de Deus? De manhã, de tarde, de noite, quando eu acordo, quando eu deito, quando eu tomo banho, quando isso, quando aquilo, e descobriu? Então use esse momento para se conectar com o Pai. Declara no teu coração. Lança sobre Ele todos os seus medos, todas as suas preocupações, todas as suas limitações. Não tenha medo. Não tenha. Não tenha medo. Encontre esse momento da tua vida. E se declare, se entregue. E é quando você perceber qual que é o momento, entenda como esse momento se forma. Como esse momento se forma. Recentemente, eu tive uma visitação muito grande do Espírito Santo aqui dentro da minha casa. Uma glória que eu nunca tinha sentido. Um poder de Deus assim manifestado em mim.
E eu lembro do momento. Na verdade foram em 2 oportunidades e uma terceira e eu provoquei. Por quê? Porque eu conheci o momento em que aquilo ali aconteceu. A primeira foi saindo ali do shopping em Barueri. No atravessar a rua, eu senti como se um orvalho descesse sobre mim. Então o Espírito Santo veio, explodiu dentro de mim e eu não consegui me conter. Foi maravilhoso. Depois, estando na minha casa, eu saí na área da casa. Eu senti de sair na área da casa. Eu senti de fazer um chá. Eu senti de sair na área da casa. Eu senti de sentar em um canto da varanda. E naquele momento, aquela mesma garoa, aquele mesmo orvalho desceu sobre mim e eu não aguentei. E mais uma vez eu explodi. Aí eu procurei entender o porquê que isso aconteceu. Como foi que isso aconteceu? O que aconteceu durante o meu dia que potencializou essa manifestação? Então quer dizer que você vai fazer isso, eu vou ter isso? Ok, agora eu sei. Então o que eu vou fazer? Eu não vou esperar chegar no final da tarde ou no meu momento especial. Eu vou criar o meu momento, porque eu já sei como isso faz, entende? É que nem quando você trabalha na empresa e você conhece toda a tua atividade, só que daqui a pouco você é levado para o home office. E o que mudou? Mudou só o lugar, mas a atividade você sabe como executá-la, você já conhece toda a sua estrutura de trabalho. Então procure conhecer a estrutura da visitação de Deus, em que momento ela acontece, o porquê que ela acontece, quais são os gatilhos. E aí, na terceira glória que eu provoquei, foi atravessando ali a rua, mais uma vez, no mesmo lugar. Eu senti o orvalho, na verdade, eu lembrei de como eu senti o orvalho descendo sobre mim. Imagina, sabe quando você tá na rodovia assim, e você vê a chuva caindo na tua frente, e você, que maluquice, aqui tá chovendo e lá não está chovendo. Então quando eu atravessei a rua, é como se eu tivesse tido a visão daquele dia, e como se eu tivesse visto o orvalho, e eu falei, foi aqui, nesse exato momento. Naquele exato momento eu fechei o olho e dei um glória bem no fundo da alma. E aquele orvalho se materializou mais uma vez na minha frente. E aí eu entrei no meio dele, me deixei o Espírito Santo encharcar o meu coração com a tua visitação. Então conheça o momento da glória, conheça o momento da visitação e reproduza ele na sua vida quantas vezes for necessário. Acredite, você nunca vai ficar cheio e nunca vai se encher do Espírito Santo em você. Fim do 7º dia, do 7º capítulo. E aí, amanhã a gente retoma no 8º capítulo, tá bom? 8º, vamos ver só o título do 8º e a gente já encerra. Planejado para agradar a Deus. Um grande abraço, fica com Deus. Tá chegando aí o final do ano, eu vou falar isso amanhã, mas já falo agora de novo. Um feliz ano novo, muita bênção, muita prosperidade. Não descarte. Eu tava na rua agora, na semana passada. Não sei se eu devo contar. Não devo. Uma excelente noite e até amanhã. Um grande abraço. Até mais.